E 150 metros acima do nível do mar, o relevo do Pantanal é diversificado o suficiente para proporcionar o aparecimento de diferentes ambientes com diferentes animais. A combinação de fatores com o clima quente e úmido, o relevo e o solo deram origem a uma imensa riqueza natural. O Pantanal é a maior planície de inundação do mundo, ou seja, esta é a maior área do planeta a ser alagada todos os anos entre os meses de maio e julho. As águas que inundam o Pantanal têm origem nas nascentes dos diversos rios que cortam essa região. As chuvas nestas nascentes ocorrem entre os meses de dezembro e fevereiro. As águas dessas chuvas descem lentamente e atingem a região pantaneira entre os meses de maio e julho, quando ocorrem as grandes inundações. Todos os anos, as águas trazem nutrientes que impulsionam e renovam a vida local, criando um período de grande fartura para a fauna e a flora. Por isso, as cheias são consideradas o fenômeno mais importante para a vida no Pantanal. A flora local é privilegiada por ter grande influência de vários ecossistemas, como o cerrado, a caatinga, a floresta amazônica. Encontramos aqui uma enorme variedade de espécies de plantas, apesar de poucas delas serem espécies exclusivas do Pantanal. São comuns na região as canjiqueiras, angicos, paratudo, ipês e jacarandás, que florescem durante o inverno seco. Certas árvores têm papel principal na vida de várias espécies de animais. Por exemplo, a árvore do tarumã, que na época em que está florida é visitada por vários pássaros pequenos que colaboram com a sua polinização. Pouco tempo depois, é a vez de aves maiores, como os maracanãs, visitarem seus galhos todos os dias para comerem os seus frutos. As palmeiras acuri produzem um fruto apreciado por vários animais, como as araras azuis. A palmeira bocaiúva também dá alimento e abrigo às aves. Em uma única palmeira, podemos encontrar colônias com até 70 ninhos de japuíras. Até mesmo as árvores infestadas por insetos são importantes fontes de alimento. Por exemplo, um tronco infestado por larvas de besouro proporciona uma suculenta refeição para o pica-pau e seu filhote, que, observando atentamente, já aprende a se virar. O Pantanal possui uma impressionante diversidade de plantas aquáticas. A maioria das espécies é sazonal e precisa de água para brotar. O aguapé é uma das mais comuns e é muito importante para diversas espécies de aves, como os jaçanãs, que passam a vida toda em ambientes como esses, revirando os aguapés em busca de alimento. Já o algodão do mato, comum ao redor das lagoas, é usado como esconderijo pelos príncipes negros, que, camuflados nesse tipo de vegetação, podem beber água seguros. Mas, sem dúvida, os habitantes mais bem camuflados são os invertebrados. Eles desempenham um importante papel para o equilíbrio do Pantanal ou de qualquer outro ecossistema, entre outros motivos, por servirem de alimento a inúmeros animais. Na verdade,
Os milhões de insetos que nascem todos os anos representam para a natureza uma imensa quantidade de energia na forma de alimento. Por exemplo, em uma lagoa, os peixes pequenos se alimentam de minúsculos invertebrados. Pequenas aves e peixes maiores se alimentam desses peixinhos e de invertebrados maiores. Jacarés, grandes aves aquáticas, ariranhas e os humanos, entre outros, se alimentam desses peixes maiores. Sem os invertebrados, toda essa cadeia alimentar estaria comprometida e, em pouco tempo, todos os seus componentes iriam desaparecer. Borboletas movem-se de um lugar para o outro, algumas em grandes grupos, criando tapetes coloridos. Esses insetos estão na fase final de suas vidas, que começou quando suas mães depositaram dezenas de ovos que deram origem a muitas lagartas famintas. As que sobreviveram ao estágio de lagarta devem escolher um lugar seguro o suficiente para não serem perturbadas durante a fase de pupa, quando estarão completamente indefesas. Só então o inseto adulto, já na forma de borboleta ou mariposa, sai para a jornada final de sua existência, quando se alimentarão exclusivamente de líquidos que contenham açúcar ou sais minerais. Outros invertebrados que representam uma importante fonte de alimento a animais maiores são os moluscos, como os caramujos aquáticos, que são tão abundantes na região que existem animais especializados em capturá-los, como o gavião caramujeiro, o carão e o lagarto víbora, este enorme réptil que adora o petisco. Ainda dentro do grupo dos invertebrados, os insetos sociais impressionam pela organização e grande abundância. Um número incalculável de formigas das mais diversas espécies carrega todo tipo de matéria vegetal para dentro dos formigueiros, contribuindo assim com a decomposição. São grandes recicladores, além de servirem de alimento para outras espécies. As aves são importantes controladores naturais das populações de insetos, pois alimentam-se de grandes quantidades desses animais. Insetos e pássaros estão tão ligados que é justamente na primavera, quando chegam as primeiras chuvas e nasce a maioria dos insetos no Pantanal, que os pássaros insetívoros têm seus ciclos reprodutivos, aproveitando a fartura de insetos para alimentar seus filhotes. Aqui é possível encontrar dezenas de espécies de aves em um único dia. Acreditam que cerca de 600 espécies vivem no Pantanal e podemos vê-las por toda parte em grupos enormes. Se observarmos com atenção, perceberemos que os locais onde vivem estão relacionados com a proteção do ninho e a abundância de alimentos na região. Perceberemos também que o formato dos bicos e das asas possibilita a cada espécie de ave do Pantanal conseguir alimentos para sobreviver em harmonia com seu ambiente natural. Ao longo de milhares e milhares de anos, os bicos das aves e sua forma de alimentação adaptaram-se, de modo que cada ave possui um bico adequado ao seu tipo de alimento. Vejam o talhamar, este pássaro de bicos longos. Ele corta a superfície da água até encontrar um peixe e capturá-lo antes que ele possa ter qualquer reação. Além do bico, o talhamar possui asas longas e flexíveis, que lhe possibilita dar estes voos rasantes. Já os tucanos e aracaris desenvolveram bicos enormes e leves, que servem para abrir frutas e capturar insetos, além de afugentar seus predadores.
eles também espalham sementes das frutas, colaborando para o nascimento de novas árvores. Entre as aves aquáticas, as muritacas possuem bico fino e comprido, que penetram no fundo das terras encharcadas para buscar seu alimento. Seus parentes, os colhereiros, também têm bicos longos, porém largos. Movendo-se de um lado para o outro na água, eles capturam seu alimento. Algumas aves conseguem pairar no ar, como o martim pescador. Outras, como os gaviões e falcões, são capazes de realizar ataques a mais de 200 km por hora. Os beija-flores batem suas asas velozmente, o que lhes permitem voar em todas as direções. Seus bicos são longos para alcançarem o néctar das flores e, enquanto se alimentam, eles agem como polinizadores. Nem todas as aves do Pantanal voam. Os mutuns e a siriema quase nunca voam, e a ema é incapaz de voar. Mas apesar das diferenças, todas as aves do Pantanal procuram um lugar seguro para construir seus ninhos e proteger seus filhotes. Encontramos aqui os mais diversos tipos de construção, das mais simples às mais trabalhadas, como as do João de Barro e as do graveteiro. Este resolveu construir seu ninho em um tarumã florido. O maior de todos os ninhos é o do jaburu, que é a maior ave do Pantanal e que vive com um único parceiro por toda a vida. O casal, todo ano, reforma o ninho, que fica cada vez maior. Para os filhotes de jaburu, saltar de 15 metros de altura em um primeiro voo é um teste de sobrevivência. Até agora vimos apenas os peixes sendo devorados, mas eles são criaturas interessantes, com uma vida bastante ativa e diretamente relacionada ao ciclo das águas no Pantanal. Quando o nível das águas começa a subir, entre o final de abril e início de maio, surgem os peixes, atraindo muitos animais que se alimentam deles. Os peixes nadam em direção aos campos recém-alagados e fartos de comida. Eles são obrigados a passar por pequenos canais, nos quais jacarés os esperam em grandes grupos para aproveitar este banquete. Ainda assim, muitos peixes alcançam os campos alagados, onde passam a viver também com fartura de comida, o que permite a existência de grande diversidade de peixes. São mais de 300 espécies catalogadas. No auge da cheia, a maior parte dos campos fica coberta pelas águas, e capturar os peixes já não é mais tão fácil para os jacarés. O fundo dos campos alagados oferece relativa segurança aos peixes. Os maiores se escondem entre os troncos e galhos, e os pequenos tentam se disfarçar entre a vegetação. Arraias são comuns no fundo desses campos. Outros habitantes que se alimentam de peixe e que são mais difíceis de serem vistos são as serpentes, como sucuris e boipé-vassus. As plantas aquáticas que haviam desaparecido na época seca voltam a brotar.
A paisagem muda completamente, criando um jardim aquático de rara beleza. E o Pantanal vira um enorme criadouro de peixes. Mas apesar da aparente calma, o ambiente abriga predadores e presas. E qualquer peixe ferido é rapidamente devorado. Os peixes têm que aproveitar essa época de fartura para acumular energia suficiente para a piracema, que acontece entre os meses de julho e outubro. Nesta época, as águas começam novamente a baixar no Pantanal e imensos cardumes iniciam uma viagem rio acima, nadando contra a correnteza em direção às águas calmas das nascentes para desovar. A piracema é um dos espetáculos do Pantanal. Com o início da vazante, a enorme área alagada começa a secar, dando lugar a várias lagoas cheias de peixes e que atraem milhares de jacarés e aves. Esta é a época com maior fartura de comida para as aves aquáticas e é quando elas aproveitam para se reproduzir. Esses animais só voltarão a viver nas beiras dos rios quando os campos secarem completamente. Agora, todos consomem o máximo de peixes que conseguem para acumular energia suficiente para atravessar mais um longo período de seca que se aproxima. Quando os campos já estão quase secos, os peixes vão ficando encalhados. As aves de rapina que planam no ar veem esses peixes agonizantes e surgem aos bandos para se alimentar. Agora é a época de maior fartura para elas. Quando chega a seca no Pantanal, apenas aqueles que se prepararam conseguem sobreviver. Mas apesar desta situação parecer dramática, ela é necessária para que as novas gerações tenham alimento e possam viver. Os mais velhos e fracos dão lugar aos mais novos e férteis de sua própria espécie, no ciclo natural da vida. Nas áreas florestadas do Pantanal vivem animais como os veados campeiros e os catingueiros. Eles são mamíferos e se alimentam da vegetação mais jovem. Aqui encontramos também o esperto queixada, este porco do mato que fica embaixo das árvores de Chico Novo, esperando os frutos que os maracanãs sempre deixam cair. De matas vive a cotia, este pequeno roedor que se alimenta de sementes e tem o costume de enterrá-las para fazer seu estoque de comida. Com isso, ela acaba deixando várias para trás e colaborando para o aparecimento de novas árvores. O cachorro do mato, vinagre, vive nas matas densas e é um animal cada vez mais raro de se ver. Nas copas das árvores dessas matas vivem animais como os barulhentos bugios, os macacos pregos e os coatis, que apesar de viverem nas árvores a maior parte do tempo, quando as lagoas estão secando, podem ser vistos nos campos, aproveitando a fartura de comida. Nos campos mais abertos vivem outros animais, como o tamanduá-bandeira, que com sua língua comprida consegue alcançar as formigas dentro do formigueiro, e os tamanduás mirim, que são menores e sobem nas árvores para descansar em segurança após uma boa refeição de formigas. Outro comedor de insetos que vive nestes campos é o tatu-galinha, que não mede esforços para ter uma farta refeição em um cupinzeiro. Dois tipos de cães do mato vivem nos campos abertos. Um é o lobinho, que apesar de ser um animal noturno, pode ser visto também durante o dia, na época em que as lagoas estão secando. Este pegou um enorme mussum. O outro é o inofensivo lobo-guará. As serpentes que vivem nos locais secos do Pantanal são a cascavel, as corais e as jararacas. Nos ambientes
ambientes úmidos ao redor da água, encontramos vários outros animais, como o cervo do Pantanal, o maior cervídeo do Brasil. As lontras e as ariranhas vivem nas margens dos rios e em locais com troncos e galhos caídos. As ariranhas têm o hábito de dar um cochilo de 2 horas após o café da manhã tomando sol. As capivaras são os maiores roedores do mundo. As famílias vivem nas margens dos rios em grupos de até 50 animais. As capivaras têm um companheiro sempre por perto. É o pássaro carrapateiro, que se alimenta dos pequenos parasitas que encontra sobre a capivara. Outro grande animal que vive nas margens dos rios é a anta, que sempre corre para a água quando se sente ameaçada. No topo da cadeia alimentar do Pantanal estão 2 animais que vivem próximos da água: a sucuri e a onça-pintada. A sucuri se alimenta de capivaras e jacarés que ela engole por inteiro. A onça-pintada, que aqui vive próxima aos rios, se alimenta de jacarés, antas e capivaras e não possui predadores naturais. Os únicos predadores das sucuris e das onças são seres humanos. A forma como uma criatura se alimenta da outra na natureza pode parecer estranha e até cruel para nós humanos. Mas nós também nos alimentamos de outros seres vivos, vegetais e animais, como os frangos e os bovinos. Em todos os ecossistemas, e também aqui no Pantanal, é esse processo contínuo em que cada animal se alimenta de outros seres vivos que garante a diversidade e a preservação da vida.